Humilhada, sem casa e sem dignidade, ela pintava paredes durante o dia. E à noite, dormia escondida em uma mansão vazia. Até que ele a encontrou. E o que parecia o fim era apenas o começo de tudo. Mas um beijo quase destruiu tudo que ela estava construindo. Uma ex-esposa, uma escolha impossível, e a coragem de uma mulher que precisou perder tudo para finalmente se encontrar. Esta é a história de Clarice, a mulher que renasceu das próprias cinzas. E se você já se sentiu invisível, pequena ou sem valor, esta história é para você. Fique até o final, porque o que aconteceu vai te emocionar e te inspirar a voar. Antes de continuar, quero que saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Por isso, se estiver gostando, deixe seu comentário, curta e se inscreva no canal. Este gesto simples e gentil nos ajudará a escrever novas histórias emocionantes para você. A manhã chegava fria naquela segunda-feira, e Clarice já estava de pé desde as 5 horas. Aos 38 anos, sua rotina era tão previsível quanto dolorosa. Preparar o café, arrumar a casa, ouvir os suspiros impacientes da sogra Lena e partir para mais um dia de trabalho duplo. Seus dedos calejados mal sentiam mais a aspereza das panelas na cozinha do restaurante onde trabalhava desde as 7 da manhã. "Você vai sair assim?" A voz ácida de Lena cortou o silêncio como uma navalha. A mulher de 60 anos estava sentada à mesa, observando Clarice com aquele olhar de desprezo que ela conhecia tão bem. Que vergonha! Meu filho merecia coisa melhor. Clarice abaixou os olhos, sentindo o peso familiar da humilhação apertar seu peito. Viúva há 3 anos, ela ainda carregava a culpa de não ter sido suficiente para o marido que perdera. Lena nunca a deixava esquecer disso. "Você precisa de dinheiro para o mercado?" Clarice perguntou baixinho, ignorando o comentário cruel. "Claro, preciso de comida. Decente, mas pelo visto não vou ter", Lena rebateu, levantando-se com desdém. Lara, sua filha de 17 anos, desceu as escadas naquele momento, o celular colado na mão. Clarice sorriu ao vê-la, mas a garota mal olhou em sua direção. "Bom dia, filha." "Oi", Lara respondeu sem levantar os olhos, sentando-se longe da mãe. Aquilo doía mais que qualquer palavra de Lena. Ver a própria filha sentir vergonha dela era como ter o coração arrancado aos poucos, todos os dias. Mas Clarice engolia a dor, pegava sua bolsa surrada e partia para o trabalho. O restaurante era seu primeiro turno. Das 7 da manhã às 2 da tarde, ela cozinhava pratos que nunca poderia pagar para comer. Seus patrões eram justos, mas o salário mal cobria as contas. Por isso, às 3 da tarde, Clarice seguia para seu segundo emprego, pintora de paredes. Naquela tarde, ela chegou a um endereço novo. Uma mansão imensa, recém-construída, com paredes brancas esperando por cor. O encarregado da obra, um homem grosseiro chamado Sérgio, entregou-lhe o projeto. "Você segue isso aqui ao pé da letra, entendeu? O dono é exigente." Clarice assentiu, mas quando começou a preparar a tinta da primeira sala, hesitou. A cor do projeto era um cinza escuro, quase funeral. Ela olhou para a sala enorme, com janelas que deixavam entrar a luz dourada do fim de tarde, e algo dentro dela sussurrou: "Isso está errado." Suas mãos, que sempre obedeceram ordens, tremeram. Toda sua vida fora feita de obediências e silêncios, mas naquele momento algo despertou. Com o coração acelerado, Clarice misturou um tom diferente, um bege suave com toques de âmbar. A cor da luz do sol filtrada por cortinas de linho. A cor da esperança, se é que esperança tinha cor. Ela mal havia terminado metade da parede, quando ouviu os gritos. "O que você fez?" Sérgio entrou na sala como um furacão, o rosto vermelho de raiva. "Você destruiu tudo. Essa cor não é a do projeto." Clarice deu um passo para trás, o pincel ainda na mão, o coração disparado. Eu achei que ficaria melhor assim. Você não é paga para achar nada. Você vai refazer tudo isso agora, e o prejuízo sai do seu bolso." As lágrimas queimavam seus olhos, mas não caíram. Ela estava acostumada a ser pequena, a se curvar, a desaparecer. Foi então que uma voz profunda ecoou pela sala vazia. "O que está acontecendo aqui?" Clarice ergueu os olhos e viu um homem na porta. Alto, de ternos impecáveis e postura confiante,
Ele tinha cerca de 45 anos e olhos que pareciam enxergar mais do que deveriam. O dono da mansão havia chegado e sua vida estava prestes a mudar para sempre. William Soares atravessou o hall da mansão com passos firmes, mas algo em sua expressão demonstrava cansaço. Mais um dia de reuniões intermináveis, mais um dia longe do filho que mal conseguia ver por causa da ex-esposa. Ele viera conferir o andamento da obra, buscando alguma distração para a solidão que o consumia naquela casa enorme e vazia. Senhor Soares, Sérgio corrigiu a postura. Imediatamente, a arrogância substituída por servilismo. Tivemos um pequeno problema aqui. Esta pintora desobedeceu o projeto e... Espere. William levantou a mão, silenciando o encarregado. Seus olhos percorreram a parede pela metade, analisando aquele tom dourado que parecia abraçar a luz da tarde. Então seu olhar pousou em Clarice. Ela estava encolhida, o pincel tremendo em sua mão, os olhos castanhos arregalados de medo. Havia tinta em seu avental surrado, nos dedos finos, até mesmo uma mancha pequena em sua bochecha. E ainda assim, havia algo nela, uma delicadeza que contrastava com o ambiente áspero da obra. Você pintou isso? William perguntou diretamente a ela. Clarice engoliu em seco, a voz saindo fraca. Sim, senhor. Eu sinto muito. Eu vou consertar. Por que escolheu essa cor? A pergunta a pegou desprevenida. Ninguém nunca lhe perguntava por quê. Ela sempre apenas obedecia. Clarice olhou para a parede, depois para as janelas. A luz aqui é tão bonita à tarde. O cinza do projeto ia sufocar isso. Pensei que uma casa deveria respirar. Deveria ter vida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sérgio parecia prestes a explodir, mas William ergueu a mão novamente. Sérgio, pode nos deixar a sós? Mas, senhor, agora. O encarregado saiu resmungando e Clarice sentiu suas pernas fraquejarem. Seria demitida. Pior, teria que pagar pelo erro. Como pagaria? Com que dinheiro? Qual seu nome? William perguntou, a voz mais suave agora. Clarice, senhor. Clarice, ele repetiu como se estivesse provando o nome. Você está certa. Ela piscou, confusa. Como? A cor. Você está absolutamente certa. William caminhou até a parede, passando a mão pela superfície ainda úmida. Eu contratei um decorador caro que me entregou um projeto frio e sem alma. Você, em alguns minutos, trouxe exatamente o que esta casa precisa. Clarice não conseguia acreditar no que ouvia. Suas mãos ainda tremiam. Continue assim, William disse, virando-se para encará-la. Na verdade, tenho uma proposta. Você tem opinião sobre as outras cores do projeto? Eu não sei se deveria. Eu estou pedindo sua opinião, Clarice, por favor. Havia algo em seu tom que a fez respirar fundo. Pela primeira vez em anos, alguém queria ouvi-la, não como empregada, não como a nora fracassada, não como a mãe que envergonhava a filha, mas como alguém que tinha algo a oferecer. O projeto todo é muito escuro, ela disse, a voz ganhando um fio de coragem. Cores sóbrias demais. Uma casa tão grande precisa de leveza, de acolhimento, senão vira um mausoléu. William sorriu pela primeira vez, e Clarice notou como aquilo transformava seu rosto. Então faça do seu jeito. Todas as cores, todas as decisões. Confio em você. Mas o senhor nem me conhece. Eu conheço seu trabalho, ele apontou para a parede, e isso me diz tudo o que preciso saber. Antes que Clarice pudesse responder, William já estava saindo da sala. Na porta, ele pausou. Clarice, obrigado por ter falado a verdade. Ela ficou ali parada sozinha naquela sala enorme, com o pincel ainda na mão e lágrimas finalmente escorrendo pelo rosto. Mas não eram lágrimas de humilhação. Pela primeira vez em muito tempo, eram lágrimas de algo que ela mal se lembrava de sentir. Esperança. Naquela noite, Clarice voltou para casa com passos mais leves, mas a paz duraria pouco. Lena a esperava na sala, e pela expressão em seu rosto, uma tempestade estava prestes a desabar. A porta rangeu quando Clarice entrou em casa, e o silêncio pesado que a recebeu foi como um presságio. Lena estava sentada no sofá da sala, os braços cruzados,
o rosto contorcido em uma expressão que Clarice conhecia bem demais. Lara estava ao lado da avó, olhando para o celular, mas havia algo tenso em sua postura. Chegou, Lena disse, a voz carregada de veneno. A senhora finalmente se dignou a aparecer. Boa noite, Clarice respondeu baixinho, deixando sua bolsa no chão. O trabalho acabou, mais tarde hoje. Trabalho. Lena cuspiu a palavra como se fosse um insulto. Você chama isso de trabalho? Pintar paredes como um homem? Que vergonha! Clarice sentiu o cansaço do dia inteiro pesar em seus ombros. Tudo o que ela queria era tomar um banho e dormir, mas sabia que Lena não a deixaria em paz. Alguém precisa pagar as contas, dona Lena. Não me venha com essa. A sogra levantou-se abruptamente, apontando o dedo para Clarice. Você sabe quanto está faltando para o aluguel deste mês? Você sabe que sua filha precisa de material escolar novo? Eu sei, Você não sabe nada. Lena avançou e Clarice instintivamente deu um passo para trás. Meu filho trabalhava de verdade. Meu filho trazia dinheiro para casa. E o que você faz? Brinca de artista, perde tempo com suas pinturas idiotas. Eu trabalho o dia inteiro, você sabe disso. E ainda assim, nunca é suficiente. Lena virou-se para Lara, que finalmente levantou os olhos do celular. Vê, filha, vê como sua mãe é incapaz, incompetente. Seu pai deve estar se revirando no túmulo. Clarice sentiu as palavras cortarem fundo, mas foi o olhar de Lara que realmente a destruiu. Sua filha não a defendeu. Não disse nada. Apenas desviou os olhos, como se tivesse vergonha de olhar para ela. Lara... Clarice tentou, a voz quebrando. Deixa, mãe, Lara murmurou. A avó está certa. A gente nunca tem dinheiro para nada. As minhas amigas têm tudo, e você tem uma mãe que mal consegue colocar comida na mesa. Lena, completou triunfante. Uma mãe que prefere brincar de pintora a conseguir um emprego decente. Eu tenho 2 empregos, Clarice finalmente gritou, surpreendendo a si mesma. Eu trabalho 12 horas por dia para sustentar esta casa, para sustentar vocês duas. Então saia, Lena bradou, os olhos faiscando. Se está tão cansada de nós, se somos um peso tão grande, saia. Esta é a minha casa, era do meu filho. O silêncio que se seguiu foi brutal. Clarice olhou para Lara, esperando, implorando, silenciosamente que a filha dissesse algo. Qualquer coisa. Mas Lara apenas se levantou e subiu as escadas sem olhar para trás. Você ouviu? Lena disse, a voz perigosamente calma agora. Saia da minha casa. Agora. Lena, por favor, onde eu vou? São quase 10 da noite. Isso não é problema meu. Você tem meia hora para juntar suas coisas e desaparecer. Quem sabe assim, você aprenda a lição e volte rastejando para me pedir desculpas. Clarice sentiu o mundo girar ao seu redor. As pernas fraquejaram e ela teve que se apoiar na parede. Não era possível. Não podia estar acontecendo. E Lara, ela sussurrou. Minha filha. Sua filha está melhor sem você. Eu vou cuidar dela. Sempre cuidei melhor que você. Algo dentro de Clarice se partiu naquele momento. Não foi barulhento. Foi silencioso como um galho fino quebrando sob a neve. Ela subiu as escadas como um fantasma, entrou no pequeno quarto que dividia com Lara e pegou uma mochila velha. Algumas roupas, uma escova de dentes, a carteira com seus documentos. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia fechar o zíper. Na porta do quarto, ela pausou. A luz estava acesa por baixo da porta. Clarice encostou a mão na madeira, fechou os olhos. Eu te amo, filha, ela sussurrou, sabendo que Lara provavelmente não ouvia. Sempre vou te amar. Nenhuma resposta veio. Clarice desceu as escadas, passou por Lena sem olhar para ela e saiu para a noite fria. A porta se fechou às suas costas com um baque definitivo e ela ficou ali, parada na calçada, uma mulher de 38 anos sem casa, sem abrigo, sem nada além de uma mochila e um coração despedaçado. Foi quando ela se lembrou da mansão. A mansão vazia, onde estava trabalhando. Ela tinha as chaves. Ninguém moraria lá por mais algumas semanas. Com passos lentos e lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto, Clarice começou a caminhar. Ela não sabia que aquela noite de desespero seria o começo de sua verdadeira liberdade. A mansão estava mergulhada em escuridão,
quando Clarice chegou, seus passos ecoando no asfalto silencioso do bairro nobre. Suas mãos tremiam ao procurar as chaves na bolsa e, por um momento, ela hesitou. O que estava fazendo? Invadir a propriedade de um cliente? Mas onde mais poderia ir? A porta se abriu com um clique suave e Clarice entrou, fechando-a rapidamente atrás de si. O cheiro de tinta fresca e madeira nova a envolveu. Na escuridão, a mansão parecia ainda maior. Cada sombra, um gigante silencioso observando sua intrusão. Ela encontrou um interruptor e acendeu apenas a luz do corredor. No canto de um dos quartos vazios, havia um colchão velho que os operários usavam para descansar. Seria seu leito naquela noite. Clarice se enrolou em sua jaqueta fina, deitando-se sobre o colchão que cheirava a mofo. O teto alto parecia quilômetros acima dela, e pela primeira vez em anos, ela se permitiu chorar sem segurar os soluços. Chorou pela casa que perdera, pela filha que a rejeitara, pelos anos de humilhação que engolira em silêncio. Mas, quando as lágrimas secaram e o cansaço veio, algo estranho aconteceu. Naquele quarto vazio, sem Lena para diminuí-la, sem Lara para envergonhá-la, Clarice sentiu algo que não sentia há muito tempo. Silêncio. Paz. Os dias seguintes se transformaram em uma rotina clandestina. Clarice acordava antes do amanhecer, arrumava o colchão, escondia qualquer rastro de sua presença e partia para o restaurante. Depois do turno da cozinha, voltava à mansão para pintar as paredes até tarde da noite. Então, quando todos os operários iam embora, ela finalmente podia relaxar. Foi na sexta noite, uma semana após ser expulsa de casa, que tudo mudou. Clarice terminara de pintar o corredor do segundo andar e estava sozinha. A lua cheia entrava pela janela sem cortinas, banhando as paredes em prata. Ela olhou para uma parede ainda branca, lisa e virgem, esperando pela tinta do dia seguinte. Mas naquela noite, algo dentro dela despertou. Sem pensar muito, Clarice pegou seus pincéis e as tintas que sobraram. Não a tinta da obra, mas suas próprias tintas, aquelas que guardava há anos em uma caixa velha, sonhando com um dia poder usá-las de verdade. Suas mãos começaram a se mover pela parede. Primeiro um traço, depois outro. Cores se misturavam, formas nasciam. E lentamente, como mágica, um pássaro começou a tomar forma. Um pássaro em pleno voo, asas abertas, livre. As penas em tons de azul e dourado capturavam a luz da lua como se fossem reais. Clarice pintava e, sem perceber, começou a cantar baixinho. Uma canção antiga que uma senhora do orfanato costumava cantarolar. Uma melodia sobre asas e céus abertos. Ela estava tão imersa em seu mundo que não ouviu a porta da frente se abrir. Não ouviu os passos subindo as escadas. Não percebeu a presença até que uma voz profunda quebrou o silêncio. É lindo! Clarice se virou tão bruscamente que quase derrubou o pote de tinta. Seu coração disparou, o pincel escorregando de seus dedos. William estava ali, parado na porta do corredor, ainda de terno à gravata frouxa. Mas não havia raiva em seu rosto. Havia admiração. Senhor Soares, Clarice levou a mão ao peito, tentando controlar a respiração. Eu posso explicar. Você pintou isso? William se aproximou lentamente, os olhos fixos no pássaro na parede. Eu vou cobrir amanhã, eu prometo, não vai custar nada ao senhor. Clarice. A voz dele era gentil, mas firme. Respire. Não estou bravo. Ela o encarou confusa, as lágrimas já começando a se formar. William olhou ao redor, notando o colchão velho no canto do quarto ao lado, a mochila pequena, a jaqueta dobrada servindo de travesseiro. Você está dormindo aqui? O silêncio de Clarice foi resposta suficiente. Ela abaixou a cabeça, a vergonha queimando suas bochechas. Por quanto tempo? Ele perguntou, a voz mais suave agora. Uma semana, ela sussurrou. Eu não tenho para onde ir. Eu sei que foi errado. Eu vou sair agora mesmo. Pare! William ergueu a mão. Ele passou os dedos pelo cabelo, claramente processando a situação. Então olhou novamente para o pássaro na parede, para aquela mulher frágil com tinta nas mãos e talento nos dedos.
Você tem família? Uma filha, mas ela está melhor sem mim. A dor na voz de Clarice era palpável, e William sentiu algo apertar em seu peito. Ele conhecia aquela dor, a dor de ser afastado de quem se ama. Escute, ele disse finalmente, você não vai dormir mais neste colchão velho. Clarice ergueu os olhos, surpresa. Esta noite você vai para um hotel, eu pago. Não, senhor, eu não posso aceitar. E depois conversamos sobre algo mais permanente. William a interrompeu, e havia determinação em sua voz. Esta casa é grande demais para uma pessoa só. Eu preciso de alguém para cuidar dela, alguém de confiança. Clarice não sabia se ria ou chorava, mas pela primeira vez em semanas sentiu que talvez, apenas talvez, o destino não a tivesse abandonado completamente. O hotel era simples, mas para Clarice parecia um palácio. Ela sentou-se na beira da cama limpa, ainda em choque com tudo o que acontecera naquela noite. William insistira em levá-la pessoalmente, pagara 3 diárias adiantadas e lhe dissera para descansar. Antes de ir embora, ele deixara seu cartão sobre a mesinha. Me ligue amanhã. Vamos conversar sobre sua situação. Clarice mal dormira. A proposta de William ecoava em sua mente como um sonho impossível. Morar naquela mansão, trabalhar para ele, parecia bom demais para ser verdade, e ela aprendera a desconfiar de coisas boas. Mas na manhã seguinte, quando ligou para o número no cartão, a voz de William soou tão segura e gentil quanto na noite anterior. Clarice, que bom que ligou. Pode vir à mansão hoje à tarde? Precisamos acertar os detalhes. Às 3 horas ela estava diante da porta da mansão novamente, mas desta vez não como intrusa. William a recebeu com um sorriso cansado e ela notou as olheiras sob seus olhos. Entre, por favor. Eles se sentaram na cozinha enorme, ainda sem móveis, apenas 2 cadeiras que os operários haviam deixado. William ficou em silêncio por um momento, como se escolhesse as palavras. Vou ser direto com você, Clarice. Sou recém-divorciado. Tenho um filho de 8 anos que mal consigo ver, porque minha ex-esposa dificulta cada visita. Comprei esta casa pensando em recomeçar, em ter um lar de verdade para quando meu filho vier me visitar. Ele pausou, olhando para as paredes. Mas uma casa não é um lar sem alguém cuidando dela, sem vida dentro dela. Clarice ouvia em silêncio, tocada pela vulnerabilidade daquele homem que parecia tão forte. Você precisa de um lugar. Eu preciso de alguém em quem confiar. A proposta é simples. Você mora aqui, cuida da casa, cozinha. Em troca, além de salário justo, tem teto, comida e total liberdade para pintar no seu tempo livre. A casa tem 4 quartos além da minha suíte. Escolha o que quiser. Senhor Soares, William, ele a corrigiu gentilmente. Apenas William. William, ela repetiu a voz trêmula. Por que está fazendo isso por mim? Você nem me conhece. Ele ficou em silêncio por um longo momento, então sorriu de leve. Aquele pássaro na parede. Sabe o que vi nele? Liberdade, esperança. Alguém que pinta assim merece uma chance de voar também. As lágrimas vieram sem aviso, e Clarice não as conteve. William discretamente empurrou um guardanapo em sua direção. Então, ele perguntou suavemente, aceita? Clarice enxugou os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, sorriu, um sorriso verdadeiro. Sim, aceito. Os dias seguintes foram um turbilhão. Os móveis chegaram e Clarice se viu decorando, organizando, dando vida àquela casa imensa. William trabalhava durante o dia, mas sempre jantava em casa, e aos poucos, uma rotina confortável se estabeleceu entre eles. Clarice descobriu que cozinhar para alguém que apreciava sua comida era completamente diferente de cozinhar no restaurante. William elogiava cada prato, perguntava sobre as receitas, contava sobre seu dia, e ela, timidamente no início, começou a compartilhar também. Uma noite, 2 semanas após ela se mudar, William chegou com um envelope. Para você, ele disse, entregando-o. Clarice abriu e encontrou um folheto de uma escola de arte, uma das melhores da cidade. Você me matriculou? Ela perguntou incrédula. Matriculei você no curso avançado de pintura.
Começa a semana que vem, 2 vezes por semana, à noite. Mas eu não posso pagar isso. Considere um investimento. Você tem talento, Clarice. Talento de verdade. Seria um crime deixá-lo desperdiçado. Ela não conseguiu falar. Apenas abraçou o folheto contra o peito, as lágrimas correndo livremente. Naquela noite, depois que William subiu para dormir, Clarice ficou na sala, olhando pela janela para o jardim iluminado. Pela primeira vez em anos, sentiu algo que pensava ter perdido para sempre. Esperança. Mas o destino ainda tinha outras lições para ensinar. No dia seguinte, quando foi buscar o correio, Clarice encontrou um envelope endereçado a ela. Dentro, um bilhete rabiscado com a letra de Lara. Vó está doente. Precisamos de você. Lara. Clarice sentou-se nos degraus da entrada, o bilhete tremendo em suas mãos. Sua filha precisava dela. Lena estava doente. E, de repente, todo o progresso que fizera, toda a paz que encontrara, parecia ameaçado. Ela olhou para a mansão às suas costas, depois para o bilhete em suas mãos. Algumas escolhas, ela estava aprendendo, não eram entre certo e errado. Eram entre 2 amores impossíveis. Clarice passou a tarde inteira com o bilhete nas mãos, relendo as palavras de Lara até que se tornassem borradas. Quando William chegou do trabalho e a encontrou sentada na cozinha, o rosto pálido e os olhos vermelhos, ele soube imediatamente que algo estava errado. O que aconteceu? Ele perguntou puxando uma cadeira. Ela lhe mostrou o bilhete sem dizer nada. William leu em silêncio, depois suspirou. Você quer ir vê-las? Não era uma pergunta, era uma afirmação. Ela é minha filha, Clarice sussurrou. Mesmo depois de tudo, ela é minha filha. Então vá, e leve isso. William tirou a carteira do bolso e colocou algumas notas sobre a mesa, para ajudar com o que precisarem. Não, eu não posso aceitar. Clarice, ele segurou sua mão gentilmente. Você trabalha aqui. Considere um adiantamento se faz você se sentir melhor, mas vá. Resolva isso com sua família. No dia seguinte, Clarice estava diante da porta da casa que fora seu inferno por tanto tempo. Suas mãos tremiam ao tocar a campainha. Lara abriu a porta, e por um momento mãe e filha apenas se olharam. Lara estava diferente. Mais magra, com olheiras profundas. Seu cabelo estava preso em um coque desleixado, e suas roupas, antes sempre impecáveis, estavam amassadas. Mãe, ela disse, e sua voz quebrou. Antes que Clarice pudesse responder, Lara se jogou em seus braços e começou a chorar. Chorar de verdade, soluços profundos que sacudiam seu corpo inteiro. Me desculpa por tudo, a garota repetia entre lágrimas. Eu fui horrível com você. Eu fui tão horrível. Clarice a abraçou forte, suas próprias lágrimas molhando o cabelo da filha. Shh, está tudo bem. Estou aqui agora. Dentro da casa, tudo estava em desordem. Louça suja na pia, roupas espalhadas, o chão sem varrer. E no sofá da sala, encolhida sob um cobertor, estava Lena. A mulher que sempre parecera uma fortaleza, agora parecia pequena e frágil, seu rosto cinzento e os olhos fundos. Quando viu Clarice, algo passou pelo rosto de Lena. Não era raiva, era vergonha. Você veio, Lena disse, a voz rouca. Lara disse que estava doente. Gripe forte, mas não é por isso que ela pediu para você vir. Lena desviou o olhar, incapaz de encarar a nora. É porque nós não conseguimos. Sem você, esta casa caiu aos pedaços. Eu caí aos pedaços. Clarice sentou-se na poltrona em frente ao sofá. Lara ao seu lado, segurando sua mão como se temesse que ela desaparecesse. Eu te tratei terrivelmente, Lena continuou, cada palavra parecendo doer. Culpei você pela morte do meu filho quando a verdade é que ele morreu de tanto beber. Não foi culpa sua, nunca foi. E eu te fiz pagar por uma dor que era só minha. Clarice não esperava aquilo. Não esperava um pedido de desculpas de Lena. Por um momento não soube o que dizer. Eu trabalhava tanto, Clarice finalmente falou, porque queria dar o melhor para Lara, para você também. Eu nunca quis ser um fardo. Você nunca foi um fardo, Lara interrompeu, apertando a mão da mãe. Eu é que fui uma filha horrível. Tive vergonha de você quando deveria ter orgulho.
Você trabalhava tanto, se sacrificava tanto e eu só reclamava. A culpa foi minha, Lena insistiu. Eu coloquei ela contra você. Enchi a cabeça dela com veneno porque estava com raiva do mundo, com raiva de ter perdido meu filho, e descontei em você. O silêncio que se seguiu era pesado, mas não era mais o silêncio tenso de antes. Era o silêncio de feridas começando a cicatrizar. Clarice olhou para as duas mulheres à sua frente. Lena, que a fizera sofrer tanto, Lara, que a rejeitara quando mais precisava dela. E sentiu algo estranho em seu peito. Não era raiva, era cansaço. Cansaço de carregar ressentimento. Eu perdoo vocês, ela disse finalmente, e sentiu o peso sair de seus ombros com as palavras. Eu perdoo vocês duas. Lara desabou em lágrimas novamente, e até mesmo Lena, a mulher dura como pedra, enxugou os olhos discretamente. Clarice passou o resto do dia ali. Limpou a casa, cozinhou uma sopa para Lena, conversou com Lara sobre a escola, sobre a vida. E quando o sol começou a se pôr e chegou a hora de partir, ela tirou o dinheiro que William lhe dera e colocou sobre a mesa. Para as contas, ela disse simplesmente. Mas você? Lara começou. Estou bem, estou trabalhando, tenho onde morar. Fiquem com isso. Na porta, Lara a abraçou forte novamente. Posso te visitar? Quero conhecer sua nova vida. Clarice sorriu, beijando a testa da filha. Sempre que quiser. Quando voltou para a mansão já era noite. William estava na sala lendo alguns documentos. Ele ergueu os olhos quando ela entrou. Como foi? Clarice se sentou no sofá ao lado dele, deixando escapar um suspiro longo e libertador. Foi necessário, doloroso, mas necessário. William assentiu, entendendo sem precisar de mais palavras. Mas naquela mesma noite, enquanto Clarice finalmente dormia em paz em outro lugar da cidade, uma mulher elegante marcava uma reunião com advogados. Joanna, a ex-esposa de William, havia decidido que era hora de retomar o controle de sua vida, e isso incluía garantir que ninguém ocupasse seu lugar. As semanas seguintes foram as mais felizes que Clarice se lembrava de ter vivido. Lara a visitava regularmente, e o relacionamento entre mãe e filha florescia como uma planta há muito negligenciada, finalmente recebendo o sol. William continuava gentil e atencioso, e entre eles crescia uma amizade profunda, feita de conversas na cozinha, jantares compartilhados e silêncios confortáveis. Clarice estava voltando de sua aula de pintura numa quinta-feira à noite, quando encontrou William sentado na sala, a cabeça entre as mãos. Havia algo tão desolador em sua postura que ela parou imediatamente. William, o que aconteceu? Ele ergueu o rosto e ela viu a dor crua em seus olhos. Joanna, minha ex-esposa, ela está dificultando ainda mais as visitas. Quero ver meu filho. É meu filho, e ela age como se eu fosse um estranho, perigoso. Clarice sentou-se ao seu lado, sem saber exatamente o que dizer. Ela conhecia aquela dor de ser separado de um filho. Ela vai perceber que está errada, Clarice disse suavemente. As crianças precisam dos pais. Ela é movida por raiva, por vingança. Porque fui eu quem pediu o divórcio. William passou as mãos pelo rosto. Às vezes penso que ela prefere destruir nosso filho a me dar a satisfação de vê-lo feliz. Foi naquele momento de vulnerabilidade compartilhada que algo mudou entre eles. Seus olhos se encontraram e pela primeira vez Clarice viu William não como seu empregador, mas como um homem bom, ferido, tentando fazer o melhor que podia. E William, olhando para aquela mulher que trouxera luz para sua casa vazia, sentiu seu coração acelerar de uma forma que não sentia há anos. Mas o momento foi interrompido pela campainha. William franziu a testa, confuso. Não esperava ninguém. Quando abriu a porta, Joanna estava ali. Ela era tudo o que Clarice não era. Alta, elegante, com roupas de grife e uma postura que exalava confiança e autoridade. Seus olhos frios varreram William, depois pousaram em Clarice, que havia se levantado do sofá. Então é verdade, Joanna disse, sua voz afiada como uma lâmina. Você tem uma mulher morando aqui. Joanna, o que você está fazendo aqui? William perguntou.
claramente irritado. Vim buscar alguns documentos que você não enviou e descobri uma informação interessante. Ela entrou sem ser convidada, seus saltos altos ecoando no piso de madeira. Meu advogado vai adorar saber que você já tem uma morando na casa. Fica muito bem em um processo de custódia, não acha? Isso é ridículo. Clarice trabalha aqui. Clarice. Joana repetiu o nome com desdém, olhando-a de cima a baixo. Que conveniente, uma empregada, uma cozinheira, talvez algo mais? Chega. William deu um passo à frente, a voz trovejando. Você não tem direito de vir aqui e... Eu tenho todo o direito quando se trata do bem-estar do meu filho. Joana gritou de volta. Você acha que vou deixar qualquer uma influenciar a vida dele? Qualquer uma? William estava visivelmente furioso agora. Você não sabe nada sobre ela. Clarice é uma mulher honrada, trabalhadora, que mora na sua casa, que dorme sob o seu teto. Como você acha que isso vai parecer para um juiz? A discussão escalava, vozes se elevando, palavras cada vez mais cruéis sendo lançadas. E Clarice, ali parada no meio da sala, sentiu o peso esmagador da situação. Parem! Sua voz cortou o ar, surpreendendo a ambos. Ela estava tremendo, mas sua voz era firme. Parem com isso agora! Joana e William se viraram para ela, igualmente surpresos. Vocês estão gritando, se ferindo, destruindo um ao outro, Clarice continuou, caminhando até ficar entre eles. E sabem quem está sofrendo com isso? O filho de vocês, aquele menino que só quer ter os pais por perto, que só quer ser amado. Lágrimas corriam pelo seu rosto, mas ela não as enxugou. Eu sei o que é crescer sem pais. Sei o que é ser separada de uma filha. Sei a dor que isso causa. E sei que vocês dois amam esse menino. Então parem de usar ele como arma um contra o outro e sejam os pais que ele merece. O silêncio que se seguiu era denso. Joana olhava para Clarice com uma mistura de surpresa e algo que poderia ser respeito. William estava boquiaberto, vendo aquela mulher tímida se transformar em uma força da natureza diante de seus olhos. Joana foi a primeira a falar, sua voz mais baixa. Agora. Você está certa. Ela pegou a bolsa, evitando olhar para William. Eu vou embora, mas isso não acabou. Ela saiu e o silêncio pesado tomou conta da sala. William olhou para Clarice com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Clarice, Está tudo bem, ela interrompeu, enxugando as lágrimas. Vocês precisavam ouvir isso. William deu um passo em direção a ela e, de repente, o ar entre eles mudou. Ficou carregado, elétrico. Você é incrível, ele sussurrou. Você sabe disso? Clarice sentiu seu coração disparar. Ele estava tão perto agora, perto demais. E quando ele se inclinou em direção a ela, suas intenções claras nos olhos escuros, Clarice soube que estava prestes a cruzar uma linha da qual não havia volta. O mundo pareceu parar. William estava tão perto que Clarice podia sentir o calor de seu corpo, ver as manchinhas douradas em seus olhos castanhos. Seus lábios estavam a centímetros dos dela, e seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. Mas quando William se inclinou aquele último centímetro, Clarice virou o rosto. Eu não posso, ela sussurrou, dando um passo para trás, os braços envolvendo o próprio corpo como se tentasse se proteger. William parou imediatamente, a confusão e a decepção evidentes em seu rosto. Clarice, você não entende. Lágrimas brotavam novamente em seus olhos. Eu sou apenas uma empregada. Uma mulher simples que mal terminou o ensino médio. Que pintava paredes já há algumas semanas atrás. E daí? William deu um passo em direção a ela, mas ela recuou novamente. E você é William Soares, um empresário bem-sucedido. Você tem reuniões com pessoas importantes, usa ternos caros, mora em uma mansão. Sua voz quebrou. Eu não pertenço ao seu mundo. Eu nunca vou pertencer. Quem disse isso? A voz dele era urgente, quase desesperada. Quem decide a que mundo pertencemos? A vida decide. A realidade decide. Clarice estava chorando abertamente agora. Sua ex-esposa tem razão. Como vai parecer? O que as pessoas vão pensar? Que você se aproveitou da empregada pobre?
Que eu me aproveitei da sua bondade para... Pare. William tentou se aproximar novamente, mas ela balançou a cabeça veementemente. E seu filho, William, pense no seu filho. Você acabou de ouvir Joanna dizer que isso pode afetar a custódia. Eu não vou ser a razão de você perder seu filho. Clarice, por favor, me escute. Não, ela o interrompeu, a voz firme apesar das lágrimas. Eu sei o que é perder um filho, sei a dor que isso causa, e eu prefiro morrer a ser a causa dessa dor para você. William passou as mãos pelo cabelo, claramente frustrado. Então o que você está dizendo? Que devemos fingir que não sentimos nada? Eu estou dizendo que eu preciso ir embora. O silêncio que seguiu foi brutal. William a encarou como se ela tivesse lhe dado um soco no estômago. Ir embora? Para onde? Eu vou achar um lugar. Vou... Clarice enxugou as lágrimas com as costas da mão. Vou pedir demissão, é melhor assim. Melhor? William deu uma risada amarga. Melhor para quem? Para você, para seu filho, para todo mundo. E para você, Clarice? É melhor para você? Ele deu um passo à frente e desta vez ela não recuou. Você finalmente encontrou um lugar onde pode ser você mesma, onde pode pintar, crescer, respirar, e vai jogar tudo fora, por quê? Por medo do que os outros vão pensar? Por amor. As palavras saíram antes que ela pudesse contê-las. Porque eu me importo com você. Demais. E é exatamente por isso que preciso ir. William ficou paralisado, processando aquelas palavras. Quando finalmente falou, sua voz estava rouca de emoção. Então fique e deixe eu me importar com você também. Clarice balançou a cabeça, as lágrimas escorrendo sem parar. Eu não posso. Desculpe, William. Eu não posso. Ela correu para o quarto, fechou a porta e encostou nela, deslizando até o chão enquanto soluçava. Do outro lado, ela ouviu os passos pesados de William subindo as escadas, ouviu a porta do quarto dele se fechar. Clarice passou a noite acordada fazendo suas malas. A cada peça de roupa que dobrava, mais lágrimas caíam. Aquele lugar havia se tornado seu lar. William havia se tornado algo que ela nem ousava nomear, mas ela não podia ficar. Não se isso significasse destruir a chance dele de ter o filho de volta. Não se isso significasse transformá-lo em alvo de fofocas e julgamentos. Ele merecia mais. Merecia alguém do mundo, dele. De manhã cedo, antes do amanhecer, Clarice deixou uma carta sobre a mesa da cozinha. Nela agradecia por tudo, pedia desculpas e explicava que continuaria no curso de pintura que ele pagara, que ela pagaria de volta assim que pudesse. Pegou suas malas e saiu silenciosamente pela porta da frente. O ar da manhã era frio, e Clarice caminhou pelas ruas vazias, sem destino certo. Tinha algum dinheiro guardado do salário. Encontraria um quarto para alugar, voltaria ao restaurante, reconstruiria sua vida. Novamente. Ela estava tão imersa em seus pensamentos que quase não viu o carro parar ao seu lado. Quando reconheceu o modelo, seu coração gelou. Joanna saiu do carro, e sua expressão era impossível de ler. Precisamos conversar, a ex-esposa de William disse, e havia algo em sua voz que não era raiva, era arrependimento. E o que Joanna tinha a dizer mudaria tudo novamente. Clarice segurou suas malas com força, o corpo tenso, preparada para mais humilhação. Mas Joanna não estava com a postura arrogante da noite anterior. Havia algo diferente em seus olhos, uma vulnerabilidade que Clarice não esperava ver. Eu não vim brigar, Joanna disse, levantando as mãos em um gesto de paz. Vim pedir desculpas. Clarice piscou, confusa. Desculpas? Depois que saí ontem, não consegui dormir. Suas palavras, elas ficaram ecoando na minha cabeça. Joanna olhou para o chão, claramente desconfortável. Você estava certa, sobre tudo. Eu estava usando meu filho como arma. Transformei meu casamento fracassado em uma guerra, e quem mais sofre é ele. Clarice não sabia o que dizer. Apenas ficou ali, as malas pesando em suas mãos. Eu vim aqui porque vi você saindo com as malas. Estava observando a casa. Joanna fez uma pausa, então continuou. Eu vim para falar com William para pedir desculpas, para dizer que ele pode ver nosso filho quando quiser, que eu fui
Eu fui terrível. Com ele. Com você. Você não precisa se desculpar comigo. Preciso sim. Joana deu um passo à frente. Eu te julguei ontem sem te conhecer. Te tratei como se você fosse inferior, como se não tivesse valor. E depois que fui embora, percebi que estava me comportando exatamente como minha mãe costumava se comportar, como as pessoas que eu sempre odiei. Havia lágrimas nos olhos de Joana agora, e Clarice se viu surpreendentemente comovida. Você teve coragem de nos enfrentar ontem, de dizer verdades que ninguém mais teria coragem de dizer. Isso não é algo que uma pessoa fraca faz. Joana enxugou os olhos rapidamente. E agora você está indo embora por causa de mim, não está? Porque eu fiz você se sentir inadequada. Clarice desviou o olhar, incapaz de negar. Não vá, Joana disse, e sua voz era sincera. Não por minha causa. Eu estava errada, sobre tudo. E se William encontrou alguém que o faz feliz, então eu deveria agradecer, não destruir isso. Não é tão simples assim, Clarice sussurrou. Eu realmente não pertenço ao mundo dele. Quem decide isso? Ele? Ou suas próprias inseguranças? Joana inclinou a cabeça. Clarice, eu passei anos naquele mundo, naquele casamento, fingindo ser alguém que não era, usando as roupas certas, dizendo as coisas certas, frequentando os lugares certos. E sabe o que consegui? Um casamento vazio e um filho que mal me conhece de verdade. Clarice finalmente ergueu os olhos, encontrando-os de Joana. William não precisa de alguém do mundo dele. Ele precisa de alguém real. Alguém que o veja como homem, não como uma conta bancária ou um status social. Joana sorriu tristemente. Eu nunca fui essa pessoa, mas você é. Mas e seu filho? A custódia? Não haverá mais batalha por custódia. Vou ligar para meu advogado hoje mesmo e cancelar tudo. Nosso filho precisa do pai. E se você faz parte da vida do William... Joana respirou fundo. Então você será parte da vida do meu filho também. E eu vou tentar, realmente tentar, ser melhor com isso. Clarice sentiu as lágrimas voltarem, mas eram diferentes agora. Não eram lágrimas de desespero, mas de algo que se parecia com esperança. Por que está fazendo isso? Ela perguntou. Porque você me mostrou ontem que eu me tornei a vilã da minha própria história, e eu não quero mais ser essa pessoa. Joana estendeu a mão. Recomeços, certo? Para todos nós. Clarice olhou para a mão estendida, então para suas malas, depois de volta para a mansão atrás dela. Lentamente, ela pegou a mão de Joana e a apertou. Recomeços, ela repetiu. Joana sorriu, e pela primeira vez parecia genuína. Agora vai lá. Clarice hesitou, mas Joana a empurrou gentilmente em direção à casa. Vai. Alguns homens precisam ser salvos de si mesmos. Com o coração disparado, Clarice voltou para a mansão. Abriu a porta e entrou silenciosamente. William estava na sala, ainda de pijamas, segurando a carta que ela havia deixado. Seu rosto estava devastado. William, ela chamou suavemente. Ele ergueu os olhos e por um momento apenas a encarou, como se não conseguisse acreditar que ela estava realmente ali. Você voltou, ele sussurrou. Eu voltei. William deixou a carta cair e caminhou até ela devagar, como se tivesse medo de que ela desaparecesse se ele se movesse rápido demais. Por quê? Clarice disse, e percebeu que era verdade. Eu passei tanto tempo acreditando que não era suficiente, que não merecia ser feliz, mas alguém me ensinou que o valor de uma pessoa não está no dinheiro que tem ou no mundo em que nasceu. Quem te ensinou isso? William perguntou. Agora a centímetros dela. Você. Ela sorriu através das lágrimas. Desde o primeiro dia, quando escolheu confiar no meu julgamento sobre uma cor de tinta. Quando me ofereceu não apenas um emprego, mas um lar. Quando investiu nos meus sonhos. Você me ensinou que eu sou mais do que sempre acreditei ser. William pegou seu rosto entre as mãos, os polegares enxugando suas lágrimas. Eu me apaixonei por você, Clarice. Pela sua gentileza, pela sua força, pela luz que você traz para qualquer lugar. E não me importo com o que o mundo pensa. Eu também me apaixonei por você, ela confessou, e as palavras saíram como uma libertação. Desta vez,
Quando ele se inclinou para beijá-la, ela não se afastou. O beijo foi suave, delicado, cheio de promessas não ditas e sonhos compartilhados. Quando se separaram, Clarice estava sem ar, mas pela primeira vez em sua vida sentia-se completa. "Fique comigo", William sussurrou, suas testas ainda tocando-se. "Não como empregada. Fique comigo como a mulher que amo." "Eu preciso de tempo", Clarice respondeu honestamente. "Preciso aprender a me valorizar, a ficar de pé sozinha antes de me apoiar em alguém. Você entende?" William sorriu, beijando sua testa. "Eu esperaria uma vida inteira por você." "Não vai precisar esperar tanto", ela prometeu. "Mas por enquanto, podemos apenas ser amigos." "Podemos ser o que você quiser." Os meses seguintes foram de transformação. Clarice continuou morando na mansão, mas agora como uma igual, não como empregada. William insistiu em pagar o curso de pintura adiantado por um ano inteiro, e ela, em troca, cozinhava jantares que compartilhavam sob as estrelas no jardim. Lara passou a visitá-la aos finais de semana, e a garota ficou encantada com William, especialmente quando ele perguntava sobre seus estudos com genuíno interesse. Até mesmo Lena, em uma visita surpresa, admitiu que Clarice parecia diferente, mais forte. O maior presente veio quando Joana cumpriu sua palavra. Uma tarde, ela apareceu com um menino de olhos grandes e sorriso tímido. "Clarice, este é Pedro." "Pedro, esta é a Clarice. Ela é uma amiga muito especial do papai." O menino a cumprimentou educadamente e Clarice sentiu seu coração se encher. Ver William com o filho, a alegria pura em seu rosto, foi um dos momentos mais belos que já testemunhara. Com o tempo, Pedro começou a visitá-los regularmente, e Clarice, que sempre fora boa com crianças, conquistou o coração do garoto com seus bolinhos caseiros e histórias criativas. Ela nunca tentou substituir a mãe dele, mas ofereceu algo igualmente valioso, um amor incondicional e sem expectativas. Um mês depois daquele primeiro beijo, em uma noite de primavera, William organizou algo especial. Ele a levou até o corredor do segundo andar da mansão, onde tudo havia começado. "Fecha os olhos", ele pediu. Clarice obedeceu, e quando ele a guiou alguns passos à frente e disse para abrir, ela não conseguiu segurar o grito de surpresa. O pássaro. O pássaro que ela havia pintado, naquela noite em que ele a encontrara, o pássaro que deveria ter sido coberto por tinta, estava ali. Não apenas preservado, mas emoldurado. A parede inteira havia sido transformada em uma galeria, com o pássaro no centro e, ao redor, outras pinturas dela do curso. "Que lindo!" ela sussurrou, as lágrimas correndo livremente. "Esta parede tem um significado especial. Foi quando percebi que você era especial." William se ajoelhou e Clarice levou as mãos à boca. "Clarice, você me ensinou que a vida não é sobre o mundo em que nascemos, mas sobre o mundo que construímos. E eu quero construir um mundo com você. Quer se casar comigo?" Ela olhou para o anel que ele segurava, simples, delicado, exatamente como ela, e depois para o homem ajoelhado à sua frente. O homem que a vira quando ela era invisível, que acreditara nela quando ela não acreditava em si mesma, que a amara não apesar de quem ela era, mas exatamente por causa disso. "Sim", ela disse, rindo e chorando ao mesmo tempo. "Sim, sim, sim." Ele a ergueu do chão, girando-a, e seus risos ecoaram pela mansão que agora era verdadeiramente um lar. No dia do casamento, simples mas lindo no jardim da casa, Lara foi sua madrinha. Pedro, o pajem, e até mesmo Lena, surpreendentemente, estava lá, com lágrimas nos olhos ao ver a nora que tanto havia maltratado finalmente feliz. Joana também compareceu, sentando-se discretamente no fundo. Depois da cerimônia, ela se aproximou de Clarice. "Obrigada", Joana disse simplesmente, "por me mostrar que recomeços são possíveis. Conheci alguém, sabia? Um homem bom. E desta vez estou sendo eu mesma com ele. A verdadeira eu." Clarice a abraçou e as duas mulheres, que começaram como inimigas, se separaram como aliadas. Naquela noite, quando todos já haviam ido embora e a casa estava silenciosa, Clarice e William ficaram no jardim,
observando as estrelas. Sabe o que penso quando olho para você? William perguntou, puxando-a para mais perto. O quê? Penso em como a vida é estranha. Como os momentos mais difíceis podem nos levar aos lugares mais bonitos. Se você não tivesse pintado aquela parede com a cor errada, se eu não tivesse chegado naquele exato momento, se você não tivesse tido coragem de ser você mesma, a gente nunca teria se encontrado, Clarice completou sorrindo. Exatamente. Então obrigado, por ter coragem de voar, mesmo quando suas asas pareciam quebradas. Clarice olhou para a mansão iluminada, para aquele lugar que havia sido seu refúgio e agora era seu lar. Pensou na jornada, nas humilhações, nas dores, nas lágrimas, mas também na força que descobrira dentro de si, no amor que aprendera a aceitar, na mulher que se tornara. Não foram minhas asas que estavam quebradas, ela disse finalmente. Eu só precisava de alguém que me lembrasse de que eu sempre soube voar. E sob um céu cheio de estrelas, abraçada pelo homem que amava, cercada pelas pessoas que finalmente a viam de verdade, Clarice entendeu uma verdade fundamental. Às vezes, a gente precisa perder tudo para finalmente encontrar a si mesmo. E quando isso acontece, quando a gente renasce das próprias cinzas, a gente voa mais alto do que jamais imaginou ser possível. 5 anos. Depois, o sol da tarde entrava pelas janelas abertas da galeria de arte, banhando as telas em luz dourada. Clarice estava parada diante de sua obra mais recente, um grande painel que retratava uma mulher com asas de pássaro, emergindo de cinzas douradas, voando em direção a um céu infinito. Mãe, os convidados estão chegando. Lara entrou apressada, agora uma jovem mulher de 22 anos, cursando design de interiores. Ela usava um vestido elegante e trazia nos braços uma garotinha de cachos dourados. E a Nina está perguntando pela vovó. Clarice sorriu, estendendo os braços para a neta de 2 anos. A menina se jogou em seus braços com um grito de alegria. Vovó pintou um passarinho. Nina apontou para o painel, encantada. Uma mulher pássaro. Clarice a corrigiu gentilmente, beijando seus cachos. Representa todas as mulheres que aprenderam a voar. Como você, mãe, Lara disse, ajeitando uma mecha de cabelo atrás da orelha da mãe. Ainda não acredito que sua primeira exposição individual está finalmente acontecendo. Clarice também mal podia acreditar. 5 anos atrás ela pintava paredes para sobreviver. Hoje, suas obras estavam sendo exibidas em uma das galerias mais prestigiadas da cidade. O curso que William pagara se transformara em mentoria com artistas renomados que levara a pequenas exposições coletivas que agora culminavam nisso. Cadê o vovô? Nina perguntou, procurando William com os olhos. Estou aqui, pequenina. William entrou na sala com Pedro, agora um adolescente de 13 anos. Os dois carregavam uma caixa grande. Trouxemos as taças para o brinde. Pedro, que inicialmente fora tímido com Clarice, agora a considerava uma segunda mãe. Ele corria até ela nos finais de semana, compartilhava seus problemas de adolescente e se orgulhava em dizer aos amigos que sua madrasta era uma artista de verdade. Deixa eu segurar a Nina, Pedro ofereceu, pegando a criança no colo. A menina adorava Pedro e imediatamente começou a brincar com seu cabelo. William se aproximou de Clarice, envolvendo-a pela cintura. Nervosa? Ele perguntou baixinho. Apavorada, ela admitiu rindo. E se ninguém gostar? Impossível. Ele beijou sua têmpora. Seu talento fala por si. E mesmo que ninguém mais visse isso, eu sempre vi. A galeria começou a se encher. Críticos de arte, colecionadores, amigos. Lena chegou apoiada em uma bengala. Sua saúde frágil, mas seu espírito surpreendentemente doce nos últimos anos. Ela havia se tornado uma bisavó dedicada, e sua relação com Clarice se transformara em algo próximo de respeito mútuo. Minha nora, a artista famosa, Lena disse, com um sorriso que ainda carregava um toque de sua antiga aspereza, mas agora temperado com orgulho genuíno. Quem diria? Para surpresa de Clarice, Joana também apareceu, acompanhada de um homem alto e gentil que apresentou como seu noivo Marcos. Não perderia isso por nada, Joana disse, abraçando Clarice calorosamente. Você foi minha inspiração para recomeçar, lembra?
É justo que eu esteja aqui para celebrar seu voo. O dono da galeria chamou a atenção de todos, e Clarice se viu diante de dezenas de rostos atentos. Quero agradecer a todos por virem. Ela começou, a voz trêmula no início, mas ganhando força. Esta exposição se chama Renascimento, e cada peça aqui conta uma história de transformação, de dor transformada em beleza, de cinzas transformadas em asas. Ela olhou para William, que segurava Nina com Pedro e Lara ao lado. Olhou para sua sogra, sua filha, sua nova filha. Olhou para Joana, que sorria encorajadoramente. Há 5 anos eu pintava paredes porque era o que precisava fazer para sobreviver. Hoje, pinto telas porque é o que preciso fazer para viver de verdade. E aprendi que não importa onde começamos, importa quem escolhemos nos tornar. Lágrimas brilhavam em muitos olhos, incluindo os seus. Esta exposição é dedicada a todas as mulheres que algum dia se sentiram pequenas, invisíveis, sem valor. A todas que foram humilhadas, rejeitadas, subestimadas. Vocês não precisam de asas emprestadas. Vocês sempre tiveram asas próprias. Só precisavam de coragem para usá-las. Os aplausos encheram a galeria e Clarice sentiu algo dentro do peito se expandir. Não era mais aquela mulher frágil que aceitava migalhas de afeto. Não era mais a empregada invisível, a nora desprezada, a mãe envergonhada. Ela era Clarice, artista, esposa, mãe, mulher. E ela estava voando. Mais tarde, quando a galeria esvaziou e apenas a família permaneceu, William a levou até o painel principal. "Sabe o que mais amo nesta pintura?" ele perguntou. "O quê?" "Os olhos da mulher. Eles são exatamente como os seus naquela noite em que te encontrei pintando o pássaro na parede. Assustados, mas esperançosos. Frágeis, mas bravos." Ele virou-a para encará-lo. "Você sempre foi esta mulher, Clarice. Eu só tive o privilégio de estar lá quando você finalmente se permitiu ver isso. Naquela noite em casa, depois de colocar Nina para dormir e se despedir de Pedro e Lara, Clarice ficou na janela do quarto, olhando para o jardim iluminado pela lua. William a abraçou por trás. "No que está pensando?" "Estou pensando que se alguém me dissesse, há 5 anos, que minha vida seria assim, eu nunca teria acreditado. E agora? Agora eu acredito em recomeços, em segundas chances, em amor que cura, em asas que sempre estiveram lá, esperando apenas pelo momento certo para se abrirem." Ela se virou nos braços dele e seus olhos encontraram os dele. "Obrigada", ela sussurrou, "por ter me visto quando eu era invisível. Obrigado por ter me deixado amar você quando você achava que não merecia ser amada." E ali, naquele quarto na mansão que começou como um abrigo e se tornou um lar, Clarice finalmente entendeu a verdade mais profunda de sua jornada. Liberdade não vem de voar para longe de nossas dores. Vem de atravessá-las, de renascer através delas, de permitir que elas nos transformem em algo mais forte, mais belo, mais verdadeiro. Porque no final, não somos definidos pelas cinzas de onde viemos. Somos definidos pelas asas que escolhemos construir. Fim. E você? Que asas está esperando para abrir? Que cinzas está pronta para transformar em voo? Curta o vídeo. Compartilhe sua história de renascimento nos comentários, porque cada jornada merece ser celebrada, cada voo merece ser testemunhado, e cada mulher merece saber que nunca, jamais, foi pequena demais para sonhar grande. Obrigada, e até a próxima história de romance e superação.